Então, a gente sabe que o jogo contra o Pacajus, ele trouxe para nós algumas evidências, né, que a gente já tinha internamente, entendimento do que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente tem que trabalhar. Nesse momento de início de campeonato, a gente está com muito pé no chão, sabendo das dificuldades que a gente vai ter. A gente está vivendo uma reformulação muito grande e essa reformulação exige da gente muito cuidado, né? Como eu falei nas coletivas anteriores. É fundamental que a gente tenha esse cuidado porque a gente tem 7 atletas ainda por estrear na equipe. Então nós temos que observar bem o momento exato, qualificar esses jogadores. O jogo lá em Pacajus nos trouxe um ambiente totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, um campo que não permitiu tanto jogo apoiado, muita bola aérea e a gente soube se adaptar bem, por isso que nós precisamos trazer para esse jogo o nível de competitividade que a gente teve lá em Pacajus. Não, tem muito a corrigir, mas a questão do amistoso, ele é difícil de avaliar como jogo, porque a gente mexeu muito na equipe, foram 9 substituições nos 2 jogos, então fica difícil avaliar nesse contexto. Em relação ao Pacajus, eu digo que nós temos duas formas de olhar aquele jogo. O copo meio cheio e o copo meio vazio. Tomar 2 gols de forma rápida como foi e reagir a esses 2 gols e buscar o empate, né? Então tem o ponto negativo e o positivo e eu tenho que olhar para os dois. Eu preciso olhar para os dois e ver o que a gente tem que fazer em relação ao que aconteceu e como é que a gente vai potencializar isso. O fato é que é uma nova equipe, é um novo formato de jogo. Eu acredito muito mais em função do que em posição e acho que a gente está começando a se adaptar a isso. A gente fica chateado pela forma como a gente sofreu o gol e aí isso já foi conversado internamente para que aconteçam as correções. Eu acho que nas duas, né, vão ter estreias. A ideia é que a gente consiga trazer aí pelo menos 2, 3 jogadores que vão cair no bid. A ideia é a gente conseguir moldar um pouco nossos comportamentos ofensivos. Então a ideia é que a gente consiga trazer novidades para essa partida. Conversei com pessoas ligadas ao Londrina, é um grande clube, é uma Série B, né? Mas eu fui muito aberto, como eu sou todos os dias com a nossa diretoria aqui, né? Esse projeto do Campinense foi montado junto comigo, foi dado uma confiança muito grande no meu trabalho, a gente discutiu o nome de jogadores juntos. O Campinense precisa muito do acesso, mas eu também preciso muito desse acesso. Então, os valores e princípios do Campinense nesse momento se encaixaram muito com os meus valores e princípios também. Então, teve um casamento muito rápido, uma adaptação muito rápida. Eu preciso encerrar o ciclo aqui com esse acesso e é assim que a gente vai fazer. Não, a gente tem que esquecer isso. A gente tem que esquecer que cada jogo é um contexto. Claro que a gente quer sim fazer um bom jogo, buscar a vitória, a gente precisa dos 3 pontos, mas o torcedor precisa ter muito cuidado nesse momento, porque a gente precisa entender que é uma competição dura, é um grupo difícil. Se vocês analisarem o investimento das equipes, é muito próximo, é muito parecido. A gente vive um momento de reabilitação na temporada. O apoio do torcedor é importante e o entendimento do torcedor nesse momento é fundamental para que nos apoie, nos ajude e entenda que todo mundo que vai enfrentar o Campinense vai querer dar algo a mais. Por isso que eu já falei para meus atletas, a gente tem que saber vestir essa camisa, representar bem a instituição e competir muito, porque a gente viu já lá em Pacajus o nível de competitividade que foi. Não, a expectativa é muito grande, eu fui muito bem recebido pelo torcedor. O torcedor do Campinense está acostumado a vitórias e aí a gente sabe que a pressão aumenta. Então, assim, a minha expectativa e a desse atual elenco é de ver casa cheia, é de ver todo mundo junto. A gente sabe que, em se tratando de uma competição tão dura, o algo a mais em casa é fundamental e esse algo a mais é o torcedor, né? E o Campinense tem essa tradição de ter uma torcida atuante, uma torcida que vibra junto, que cobra durante o jogo e que joga junto, né? Então, a expectativa é muito grande de contar aí com a casa cheia, amigão lotado, para a gente fazer um grande jogo de estreia aqui em casa. Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque é um tema muito delicado, é um tema que requer cuidado, que requer atenção. Fico muito triste em ver as atuais notícias sobre o assunto, mas eu acredito também que tem pessoas especializadas no assunto, buscando averiguar o que é fato, o que é boato,
para tentar anular isso, né? O que a gente está vendo nesse momento é o futebol pedindo socorro. É o futebol pedindo socorro por transparência, por caráter. É tanta gente lutando por um espaço nesse meio, é tanta gente precisando trabalhar, e a gente vê notícias como essas que nos entristece demais. A gente espera que o mais breve possível isso seja resolucionado, seja averiguado com os departamentos aí que são desse meio, e que seja resolvido, porque de fato está envergonhando o nosso futebol.